vocês. Meu nome é Eduardo Guimarães, trabalho pelo Ministério Batista Universal, Ministério Fundacional. O Senhor tem me concedido a graça de estabelecer os fundamentos dele mediante a Cristo, mediante a palavra de Deus, e ser o próprio fundador, segundo o ministério terreno dos homens, né? Relativo à Igreja Ortodoxa Pentecostal Batista Universal ou Ministério Batista Universal. E a mensagem da palavra no dia de hoje estará tendo um tema principal, né, no livro de Isaías. Porém, nós vamos fazer um respaldo aqui antes de começar a leitura, no capítulo 12 de João, no versículo 32. Porém, nós vamos centrar a nossa ministração hoje no capítulo de Isaías, capítulo 19 de Isaías. 19 de Isaías. No capítulo 19 de Isaías. Aí nós vamos definir aqui, né, o versículo. O versículo já está definido, né? Na hora eu vou apresentar qual vai ser o versículo. Mas o versículo, capítulo 18 de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a princípio vamos fazer uma oração para poder dar início a esse trabalho. Inclusive você que participa ou que estará participando desse trabalho, você poderá também no final do mesmo estar fazendo o seu pedido de oração. Então aguarde até o final para que você possa ligar no céu todas as suas petições, as petições em que você estará apresentando a sua família, apresentando os seus problemas, para que Deus venha de alguma forma em Cristo Jesus te assistir. Essas petições você poderá estar mentalizando ela, né, elevando ela a Cristo em seu próprio estado de espírito, e nós estaremos fazendo oração no final dessa ministração para que Deus venha entrar com providência em sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, no capítulo 12 de João, a palavra, só para a gente fazer um respaldo, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando, né? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Então, vou fazer oração para dar um início a esse trabalho. E... Senhor, Walter, tá ok, senhor Walter? Havendo oportunidade, estarei lá sim, entrando no seu perfil e seguindo o Senhor, tá ok? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro na presença do Senhor. Apresento não só esse trabalho, Pai, mas também as vidas que estão direcionando a sua atenção para essa ministração nesta manhã, nesse culto live, Deus, ao qual é feito diretamente para as pessoas que participam da rede social, uma vez que o Senhor ainda não permitiu a gente ter tempo, devido ao fato aí de estar cumprindo em nossos dias ainda o capítulo 1, versículo 8 de Ageu, né? Mas sabemos que a casa do Senhor é todos os lugares, e nós estamos na casa do Senhor, o templo do Senhor, que é a terra, onde o Senhor habita com os escábulos dos seus pés, onde o Senhor faz também o seu trono nas regiões celestiais, e essas estão em nossos corações. Que o Senhor venha habitar no coração de cada uma dessas pessoas que estão aí visualizando, participando dessa live. Que o Senhor venha entrar com providência na vida delas, trazer o perdão, a cura, a libertação, a salvação, de modo que o Senhor venha preenchê-la de Cristo, de modo que o Senhor venha fazer notória a manifestação do teu poder na vida delas, e ligar com elas todos os propósitos do coração dela diante do Senhor, para que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja um novo recomeço de vida. Toma a direção desse trabalho, nos capacite, nos fortaleça, guia-nos, ó Deus, para que o Senhor seja plenamente glorificado na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos fazer a leitura agora do capítulo de Isaías 18, que é o capítulo que vai dar sequência para a ministração de hoje. Capítulo de Isaías 18. 18, versículo 18 em diante. Capítulo 19 de Isaías, do versículo 18 em diante. Diz assim: naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará a cidade de destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito,
E os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas. E farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor os egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá a estrada do Egito à Assíria, e os assírios virão ao Egito. E os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e a Israel, a minha herança. Então, nossa mensagem hoje, a mensagem do Senhor Jesus hoje para o nosso coração, para o seu coração, está relacionada justamente à salvação de Deus estabelecida em Cristo Jesus, mediante ao concerto de um novo pacto, do Novo Testamento, onde o próprio Senhor, desde o princípio, quando fez o homem a sua imagem e semelhança para habitar a sua glória, não só para habitar a sua glória, mas também para dominar sobre toda a espécie a qual Deus colocou para que ele viesse dominar no jardim do Éden. É isso? E uma vez feito o homem, antes mesmo de fazer ali a mulher, Deus chama o homem a trabalhar no seu jardim, coloca o homem a trabalhar no jardim que Deus criou para que ele viesse lavrar. Esse jardim era um jardim que estava oculto, ou seja, externamente posicionado relativo aí à terra do Egito, vamos dizer assim, que é a terra onde é a terra de Zoar, né? Vamos dizer assim, a terra de Zoar, que é a terra que se encontra na entrada do jardim onde o homem fora tomado, que é a terra do Egito, não é isso? E a Bíblia relata esse princípio quando ela fala que Deus tirou o homem quando ele pecou do jardim e colocou ele para fora do jardim. E colocou uma espada flamejante que se envolvia para todos os lados para que protegesse o jardim do Éden. E colocou os querubins para guardar esse jardim. Amém? Então esse contexto de Isaías está confirmando justamente essa realidade logo no princípio da criação do homem, quando o homem foi instituído lá no jardim do Éden, antes mesmo dele ter pecado. Comereis. Não é isso? E depois, antes dele comer, Deus ainda chamou ele a trabalhar aquele dia todo na presença do Senhor, em dia esse em que ele não só nomeou as aves do céu, mas também nomeou primeiramente os animais até chegar a um nível, né, vertical, vamos dizer assim, chegando dos animais para as aves até chegar ao céu, aonde não foi concebido ao homem o entendimento de ver qual seria a sua parceira dentre aqueles animais ali, embora ele já tivesse conhecido, né, tivesse o tutorial de saber qual é a relação do macho e da fêmea, seja mediante os animais, seja mediante as aves. E concebeu juntamente com Deus que não havia ali uma parceira que viesse idônea. E Deus chega também a falar no capítulo 2, versículo 18, né, de Gênesis, que faria uma companheira para o homem, para que tivesse como ser diante dele, certo? Ou seja, essa parceira não seria somente a mulher dele, mas seria aquela que viria fazer cumprir o conceito das igrejas hoje, considerando que dentre aqueles povos ali haveria de surgir no mínimo 4 povos que representar as 4 pontas do altar onde foi aspargido o sangue de Cristo Jesus. Considerando que nesse contexto você vai ver ali não só a Babilônia, mas você vai ver a Síria e o Egito, os principais povos ali que foram originados desde o princípio, né, em que Jesus consolida pela palavra dele, dizendo que o reino do céu será como uma mulher que pegou de uma medida de fermento e misturou em 3 medidas de farinha até que tudo ficou levedado. Ou seja, Deus fez a mulher para que estivesse como que adiante do homem. Não é como adiante do homem como se fossem os animais no seu processo de procriação, né? Principalmente aqueles que são quadrúpedes ou as aves. Está falando no sentido ligado à questão da sexologia somente, né? Mas a questão de estar por questão mesmo de representar o homem como igreja, de representar o homem como humanidade. A prova diz que o próprio Deus concebeu de Maria Jesus Cristo, sem a interferência do homem, segundo consta a palavra de Deus. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade, cumprindo inclusive o capítulo 17 de Ezequiel, que fala sobre a mensagem, né? Essa mensagem, inclusive consolidando essa mensagem que eu estou falando. Não é isso? Que fala sobre o rebento, né? Depois da parábola da águia, né? Vem a parábola do rebento, em que a Bíblia fala que teve 2 águias, né? A videira e as 2 águias e a videira, capítulo 17 de Ezequiel. Você pode ver lá que vai estar constando justamente esse contexto que eu estou falando para você, onde surgiu aí
a disparidade dos povos, e Deus justamente justificando isso mediante as águas da separação, no capítulo 19 de Números, quando ali Moisés estabelece ali a necessidade do homem se purificar, o terceiro ao sétimo dia, mediante as águas da separação. Isso, e voltando lá no passado, a gente vê também a relação dos egípcios, né, mediante Abimeleque e Abraão, quando ele adverte Abraão por ter mentido, dizendo que Sara seria sua irmã, e dá a ele 1.000 peças de prata. E essas 1.000 peças de prata, elas passam a ser simbólicas em relativo, inclusive, o cumprimento, né, da vinda do Filho do Homem, né, no capítulo de Isaías também. Se eu não estou enganado em minha memória, seria no capítulo 7, né, quando ele fala da videira não, dos espinheiros, né, e fala justamente da relação ali da vinda do Messias, não é isso? E então a gente começa a ver também no capítulo 47 de Ezequiel sobre as águas purificadoras, né, em que as águas seriam saradas, ou seja, essas águas somos nós, esses frutos dessas árvores somos nós, e a gente vê justamente que a relação de Deus com o homem, ela passa a ser progressiva, e essa relação progressiva faz com que nós venhamos somente a Cristo como único Senhor verdadeiro das nossas vidas, que traz a verdadeira salvação para a humanidade. Fora isso, nós estaremos crendo em um Deus criado pelo homem, da mesma forma que se criou, por exemplo, as imagens de escultura para poder convergir a atenção do povo para um sacerdócio ou uma liderança política. Não é isso? Ou seja, Cristo não seria personalidade divina se fosse ao contrário do que está sendo relatado na palavra de Deus. Ele seria um personagem criado pelo homem, assim como foi criado, por exemplo, o bezerro de ouro, quando Moisés sobe no monte, né, de Sinai, para poder buscar a Deus e também assim, permitir que o povo conheça os 10 mandamentos. Aí Arão vai e pega ali toda a bijuteria, todos os ornamentos do povo e joga no fogo, onde é que sai o bezerro de ouro, eles passam a se dobrar diante daquilo ali. Então, se Cristo na verdade não fosse, né, não for o Filho de Deus, nós estaríamos pregando praticamente as mesmas heresias que as pessoas costumam pregar, inclusive indo contra a própria palavra, ao instituir, por exemplo, a imagem de escultura e seguir após ela, ou nos entregar à vaidade do homem pecador, de alguma forma não vai fazer nós chegarmos em lugar nenhum. Não é isso? Seria como se fosse outras culturas, geralmente, que tem aí os seus líderes, né, as quais norteiam, por exemplo, as suas mídias políticas. É de respeito, com certeza tem que se respeitar, mas em relação a Cristo a gente espera algo melhor, né? Porque é um sacerdócio que veio santificar as coisas celestiais, que tem melhor apreço, que é o próprio homem, santificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E os pecados que geralmente eram santificados, eram perdoados antigamente, ele simplesmente fazia menção do pecado quando o animal era imolado, ou seja, fazia com que o homem fixasse por que não deveria pecar. Mas segundo a Cristo, segundo a verdade do Evangelho, Cristo vem santificar as coisas que têm valor mais especiais, valores, né, assim, superiores às animárias, às aves do céu, que é o próprio homem. É isso? Feito a imagem e semelhança de Deus, ao qual Deus deu a sua glória ao homem. Porque quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, ele faz o homem parte da sua glória. E o próprio Jesus, no capítulo 17 de João, ele atribui justamente essa glória, quando ele fala: Pai, eu dei a glória que a mim me deste para que sejam um, assim como nós sempre somos um. É isso? Está lá no capítulo 17 de João. Se eu não me recordo, se eu não estou equivocado em minha recordação, seria no capítulo do versículo 23 ou 22. É isso? Então a ideia principal aqui é justamente mostrar para você qual o princípio da criação e desenvolvimento do homem no contexto, né, em que Deus fez ele para habitar o reino, para habitar esse reino. Não é isso? Porém, o homem, ao distanciar de Deus, ele permitiu que também o inimigo viesse, né, mediante a serpente, e tirasse algum tipo de proveito, tirando ali, inclusive, aquela relação em que o homem deveria se comportar como o marido da mulher e não comer do fruto do bem e do mal, né? Ou seja, deveria ser o cabeça. E a Bíblia chega a falar que o homem não foi enganado. Paulo, relatando aos Timóteo, né, fala que o homem não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. E aí isso é provado em Gênesis, porque verdadeiramente a mensagem é dada ao homem, e a mulher não tinha sido criada ainda, exceto no quesito em que hoje houve o projeto, né, de Deus relacionado no capítulo 1, versículo 26 e 27, mas a criação do homem mesmo só veio substanciar no capítulo 2, não é isso? E depois confirmado também no capítulo 5, não é?
de forma assim mais objetiva no capítulo 5, quando Deus, o livro de Moisés, né, no Gênesis, relata no versículo 1º e versículo 2º, né, que Deus criou o homem, confirmando essas coisas. E ali naquele princípio, Deus tira o homem quando ele peca, né, e coloca no jardim, fora do jardim, pelo que consta no capítulo de Gênesis, capítulo 3, do versículo 23, que diz assim: E o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus colocou o homem para fora do jardim, do jardim, por quê? Porque se ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não tinha estrutura psicológica, racional, para se estabelecer diante de Deus e de seu próximo, não só em amor a Deus sobre todas as coisas, mas também em relação ao seu próximo, o que acontece? Esse mesmo Deus poderia permitir que a serpente, ao ver o homem que feita em mais semelhança de Deus, e julgou que ele seria como Deus, e enganou a mulher dizendo que ela não morreria, mas seria como Deus, inclusive considerando que, comendo do fruto da vida eterna, o homem poderia verdadeiramente agora se estabelecer diante de um estado de espírito em que ele não teria condição para poder manter o juízo de Deus sobre o próprio jardim e a própria humanidade. Então Deus colocou para fora por esse fator, porque ele não tinha suporte psicológico, nem moral, nem intelectual. Simplesmente ele era uma alma vivente, e essa alma vivente não estava investida de razões próprias. Não tinha um caráter de espírito pronto em si, igual Jesus fala no capítulo 26, versículo 41 de Mateus. Ele diz assim: o espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca. Ou seja, esse espírito não estava pronto quando o homem foi feito. Ele era simplesmente alma vivente. Ele se tornou espírito vivificante quando ele veio conhecer não só a palavra, mas veio ser santificado em Jesus Cristo. Por isso que Jesus, no capítulo 6, versículo 27 de João, ele fala: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este Deus, o Pai, o selou, ou seja, Deus investiu nele o Espírito Santo. Não é? E no capítulo 10 de João também, ele chega a dizer que as escrituras, aquele a quem essa escritura foi confiada, né, a palavra foi confiada, a escritura não pode ser anulada. Ao Filho de Deus, ao Filho do homem a quem Deus santificou, vós dizeis blasfêmio, porque ele diz: sou filho de Deus. Então, quer dizer, aquilo que Deus nos deu como razão para poder nos estabelecer como pessoa diante dele, representar ele na terra, não pode ser tirado por homem algum. Não é isso? Porém, a nossa necessidade de ligarmos no céu sobre quaisquer tipo de propósito faz com que venhamos compreender qual que é a finalidade da nossa relação, primeiramente com Deus, como igreja, e com o nosso semelhante. Não é isso? Porque se eu começar a pregar Jesus Cristo, qual mesmo? Você vai ver sempre, vocês que estão me ouvindo nessa live, não só nessa live, mas você vai me ouvir em outras ministrações de qualquer outro congresso, ou igreja, ou no meu próprio ministério, permitindo Deus, assim, que eu conseguir construir o templo dele, né, e o fundamento da matriz. Mas você não vai ver eu pregando, por exemplo, a palavra de modo a alienar a pessoa e pensar do jeito que eu estou pensando. Simplesmente eu vou pensar, vou procurar me expressar da forma que supostamente ela, mesmo incrédula, vai estar pensando, para ela poder entender qual que é a verdade que eu estou querendo passar para ela. Porque muitas das vezes a gente quer que as pessoas nos compreendam Deus, querendo alienar de forma a fanatizar a religião. E Deus não quer tirar de você o seu caráter de espírito, a sua personalidade, e nem sua liberdade, nem seu livre-arbítrio. Muito pelo contrário, ele quer que você se utilize do seu livre-arbítrio para poder entender a relação de pai que ele tem com você, na qualidade de ver você como filho. Inclusive de fazer você ser reconciliado nele mediante a Jesus Cristo. E esse contexto, né, de Isaías, ele reflete justamente essa relação em que, quando o homem peca, Deus coloca ele fora do jardim do Éden. Depois vem um processo em que acontece o dilúvio. E nesse processo em que acontece o dilúvio, também acontece a própria relação do homem, né, e ainda falava a mesma língua que ele se originou dentro do jardim do Éden, ali no Monte Ararat, aonde surgiu também os arameus, que foi a descendência, a princípio, a descendência de Abraão, né, e ali daqueles ali que veio representar
não só a Babilônia, mas também a Filístia, aquele pessoal que estava ali sobre o Monte Ararat, eles falavam ainda a mesma língua de dentro do jardim, a mesma língua que o homem compreendia um ou outro e também falava com Deus. E posso entender assim, por quê? Porque se Deus falava com o homem quando ele descia no jardim do Éden, e aquele mesmo que foi lançado para fora gerou várias outras espécies que veio chegar a ser uma espécie só, mesmo após o dilúvio, depois que morreram toda a humanidade, restaram apenas 8 pessoas que são equivalentes a 4 casais, né, que são que foram Noé e sua esposa, bem como seus filhos com as suas esposas. São 3 filhos, foram Jafé, né, Sem, Cão e Jafé, cada um tinha suas esposas. Então são 8 pessoas, 4 casais, tudo de uma família só, certo? Sobre o Monte Ararat, onde a arca certamente ancorou. E dali aquele povo se espalhou sobre a terra, surgindo ali vários outros de outras origens etimológicas, culturais. E naquele princípio, né, logo depois constando em Gênesis 11, aquele povo que surgiu ali depois do dilúvio, eles tentaram fazer uma torre para tocar ao céu. Porém, eles não tinham conhecimento, não tinham ciência, o que prova justamente que ele foi feito alma vivente. Ele não tinha razão suficiente para poder se manter, Deus deixar dentro do jardim do Éden e fazer o pior no reino do céu. Porque se já tinha um lá, que era o próprio Satanás, que tinha se rebelado, e Deus relativo a ele, né? Está até constando aqui no capítulo 28 de Ezequiel, vou até aproveitar e fazer a leitura. Relativo a Satanás, Deus já tinha determinado o juízo contra ele, né? Porque esse espírito maligno que veio se manifestar na serpente, que é o diabo, Deus determinou um juízo sobre ele. Que ele cairia, que não só foi desfeito da glória que Deus colocou ele para poder habitar, né, no princípio da criação no reino do céu, mas também que ele morreria como homem incircunciso. Não é isso? Então a gente vê que até o chamado de Pedro, quando Deus fala assim, tu és Pedro, sobre essa pedra edificareis minha igreja, ele é um chamado assim, de estar ligado a uma relação em que o Pedro era circuncidado, ainda que Paulo venha pregar em circuncisão. Então essa relação ali está ligada justamente àquele pacto que foi feito com Abraão, né? Você, né, a salvação foi dada tanto àqueles que eram comprados quanto àqueles que eram nascidos em casa. E o pacto da circuncisão alcançava a todos. Hoje a circuncisão é feita pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, pela verdade da palavra, pela ação do Espírito Santo, que vem convencer o mundo do pecado, da justiça e da morte. Mas se nós formos ver por simbologia, Deus já estava trabalhando aí povos, tribos e línguas, né, sobre justamente aquelas pontas do altar aonde ali seria aspargido o sangue de Cristo nessas 4 listras, sobre os cabeças dos vareatos, né, do levirato, que iria representar também, né, os guardiões das portas, né, do tabernáculo. É isso, onde Moisés coloca ali a arca do concerto e coloca, por exemplo, os príncipes e os cabeças sobre cada setor, né, o norte, sul, leste e oeste, para que esses cabeças viessem guardar também e representar suas respectivas tribos, que eram 12, porém tinha um cabeça que representava cada uma delas. Não é isso? E essa relação hoje ela é uma relação espiritual. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele diz à mulher samaritana, é chegada a hora e agora que os adoradores do Pai adorarão ele em espírito e em verdade. Ou seja, nem em Jerusalém, nem em Samaria adorareis o Pai. Porque o monte de adoração é você, sou eu, somos nós. E para ligar no céu, ligar na terra, depende do quê? Da forma que nós relacionamos com Deus, nos provemos no estado de espírito, santificado pela palavra, nos entendemos dessa forma diante de Deus e mantemos um elo de comunhão com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, naquele quesito da criação, Deus ele estabelece o juízo contra Satanás. Por quê? Porque ele caiu da glória e a Bíblia falou que ele morreria como o incircunciso. Isso representando justamente aquela relação lá em que tinha o bode, que assim, representava o sacrifício pelo pecado, e também o bode mensageiro, que é aquele que apontava que o pecado era algo que estava ligado a um ser eterno que estava acima das condições do ser humano. Que é o pecado, que é a morte. E também tinha aquele que de alguma forma representava também o sacrifício pacífico, que era o carneiro. Mas aí já está ligado diretamente às coisas de Deus, porque tanto o homem que serve a Deus, quanto o homem que serve as trevas, ele, assim, diante do juízo de Deus, ele vai receber a paga. Porém, aquele que diante de Deus, que no caso representa o carneiro, né, ou a ovelha, ele é entregue justamente pela vontade do Pai. Por quê? Porque para haver juízo, tem que haver um sacrifício pacífico. Até para haver, por exemplo, o conhecimento de que você está servindo a Deus, de que você está buscando a Deus,
você tem que ser capaz de negar a si mesmo, se expor, né? Por isso Jesus fala que quiser ganhar a sua vida, perder lá. Se quiser perder sua vida, ganhar lá. Então, muitas das vezes, mesmo você sendo ovelha, sendo carneiro, não sendo do outro rebanho, corre o risco de você ser entregue, porque a Bíblia, o próprio Jesus, ele afirma essas coisas, quando ele fala que eu sou a porta das ovelhas, aquele que veio antes de mim são ladrões e salteadores, não é? Todas as ovelhas que meu pai me deu é minha. É isso? Está aqui no capítulo 10 de João, capítulo 10 de João, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço meu Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si, porque o ouvis? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, quer dizer, Deus tem poder para tomar e dar a ovelha dele. Se você é um cara, se você é um cristão, se você busca a Deus, serve a Deus, você considera que você é uma ovelha ou um carneiro, prepara que Deus é possível que Jesus te entregue também para que haja também um sacrifício pacífico. Porém, aqueles que for bode, ele vai ser sacrificado pelo pecado. Não é? Porque o ser que está sobre o domínio dele, ele está justamente, ele é um ser espiritual, maligno. Representa justamente a outra parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, que tem a parte do conhecimento do bem, mas tem a parte do conhecimento do mal. O homem comeu justamente essa aí. O que causou divisão na mente dele, causou perturbação na vida dele, que fez com que ele amaldiçoasse o jardim do Éden e Deus colocasse ele para fora do jardim. É isso? Para que ele viesse conhecer de Deus por meio das leis, dos profetas, até chegar a Jesus Cristo e consumar todas as coisas, e a palavra de Deus ser consumada, para que venhamos ter acesso ao Pai hoje, mediante o conhecimento do Evangelho. Então, assim, para Deus não faz acepção de pessoa. Então, para Deus tudo é santo. Para Deus não faz diferença, não é isso? E a gente, para poder nos santificar, tem que entender que o ser maligno, ele se manifesta na carne, inclusive sobre gerações que já o servem como se fosse um Deus. Por isso que Jesus fala aqui, ó, na palavra, a Ezequiel, o próprio Deus, o próprio profeta, ele fala sobre essa relação, né, que diz assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, agora assemelha-se a Satanás, que está Tiro no Egito, né? Assim diz o Senhor Jeová, visto que como se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que és mais sábio, mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e amancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos ultrapassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus. Não, na mão do que te transpassa da morte dos incircuncisos morrerá por mão de estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Não é isso? E na sequência ele fala sobre a questão da lamentação sobre esse governo. Por quê? Porque aí começa a falar qual que era a característica dele, né, desse governo humano, porém já sob a estrutura em que Satanás estava sob o domínio daquele povo. E ele ainda dizendo, né, Ezequiel ainda dizendo, diz assim,
Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz assim: diz o Senhor Jeová, tu és oferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio e o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estavam em ti no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras os teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Entendeu? Então quer dizer, Deus assemelha ele por quê? Porque todo tipo de relação do homem tem a sua vertente verticalizada com o reino do céu, ou com um reino espiritual, seja na razão dele gerar filhos para a morte eterna ou para a vida eterna, seja filhos de Satanás ou de Deus. Ou seja, você serve a Deus ou serve o diabo. Tem essa relação, até que o juízo final venha sobre toda a humanidade mediante a Cristo, o cumprimento apocalíptico. Mas até então, enquanto vivermos na Terra como pessoas, nós temos que entender duas coisas, duas vertentes que regem a natureza do homem, sua relação com primeiramente com Deus e depois com seu semelhante. E todas elas vai apontar o poder de Deus sobre aqueles que verdadeiramente é guardado por Deus. Porque o diabo não vai prevalecer, não. Ainda que Deus tenha que entregar os próprios seus, porque até aquele que representa o rebanho de Cristo, que são as ovelhas, ele está sujeito a ser entregue pelo próprio Filho. Não está lá como no acabei de ler anteriormente no capítulo 10 de João? Então quer dizer, ou seja, é igual o ditado que eles costumam dizer aí fora, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então de alguma forma você tem que encarar o bicho. Não faz diferença. E as pessoas ficam achando que a graça é moleza, não é moleza. A Bíblia fala, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo para executar toda e perfeita boa obra, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, você é feitura, então quer dizer, você é ovelha, não é? Você não é bode. Então, aí aquele que é o Senhor, né, dos céus e da terra, que é Cristo, que é o leão da tribo de Judá, ele que governa e tem o reino sobre as nossas vidas. E é ele que define justamente essa relação. Porque o diabo não pode ganhar território onde o reino do céu pertence ao governo de Cristo. Por isso que ele colocou a espada flamejante para poder guardar o jardim, para que o homem que foi contaminado pela serpente por causa da rebelião da mulher não viesse também tomar do fruto da vida e viesse causar mais danos ainda. Amém? Então muitas das vezes Deus nos priva de certas coisas, seja de sucesso na vida, seja de qualquer outra situação, porque o fruto e a semente que está em ti é uma semente santa. Deus não vai deixar ela se corromper. Por mais que você se corrompa na sua matéria, peque, e alguém tenha um juízo sobre você para poder querer te privar de alguma coisa, mas às vezes é Deus trabalhando sem enxergar coisas que o homem não enxergou e de alguma forma está tampando o sol com uma peneira. Não é isso? Porque Deus ele não se deixa escarnecer, não. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. E como fogo consumidor, ele vai tratar o ser humano em conformidade das suas ações, porque nós seremos julgados pelo que falamos, seja bem ou seja mal. Porém, a nossa relação com o nosso semelhante nos faz irmãos. Diferente de cor ou de espécie, diferente de que tentamos nos fazer agradáveis ou superiores. Porque por mais superiores que sejamos em alguma situação de conhecimento ou não, se isso não tiver aplicabilidade real para poder trazer algum benefício para a humanidade, para nossos filhos, para a geração dos nossos filhos, isso não terá valor nenhum para nós. Por quê? Porque nós vamos morrer com isso aí. Por Jesus fala, o grão de trigo, ao cair na terra, né? Se não germinar, fica ele só. Mas se germinar, ele cresce e dá muito fruto. Ou seja, nós temos que morrer para nós mesmos para que venhamos gerar frutos para o reino dos céus, para o reino de Deus. E muitas das vezes nós somos privados disso por causa do nosso ego, por causa daquilo que tem de mercar com a nossa fé e tirar de nós a estrutura espiritual que faça com que venhamos ser aliançados com Deus e com o nosso semelhante, gerar o quê? Frutos de arrependimento em nosso jardim particular. Então, se Deus deixasse o homem ali, ele ia praticamente por tudo a perder. Então, muitas das vezes, Deus não permite que muitas coisas boas aconteçam na vida do ser humano, ou do nosso semelhante, ou da nossa vida mesmo, de forma genérica, eu posso dizer assim, justamente por quê? Porque essa relação vai depender o quê? Da nossa reverência a Ele, do nosso desenvolvimento intelectual, espiritual e social com Ele. Capítulo 45 de Isaías,
só para ratificar o que foi dito no capítulo 19, né, que fala sobre a forma que Deus estará tratando com o Egito e fazendo com que ele venha ser curado juntamente com a Síria e também fazer com que venha ser o terceiro com Israel. Se a gente for pensar, se a gente for observar bem, isso tem relação também com esses mesmos querubins ali que ficaram guardando o Jardim do Éden. Porque lá em Ezequiel 1, Ezequiel, versículo 1, você vai ver falando sobre os querubins. E no Ezequiel 10 também. Porém, a imagem do homem que está representada naqueles querubins ali que tinha 4 faces, né, que era a face do touro, a face da águia, se eu não me engano, a face do homem e a face do leão. Porém, o homem lá nesses querubins que estão relatando no capítulo 1 de Ezequiel, no capítulo 10, você vai ver que ele ocupa a segunda posição. Já em Apocalipse 4, se eu não me engano, Apocalipse 4 mesmo, ele já ocupa a terceira posição. Né? Isso quer dizer que essa terceira posição representa o Espírito Santo. Né? Por quê? Porque o Pai e o Filho, eles são um, não são? Porém, a Bíblia fala o seguinte, aquele que tem o Pai tem o Filho, aquele que não tem o Pai também não tem o Filho. Ou seja, aquele que tem o Pai e tem o Filho é o próprio Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus, porque ele é responsável pelo juízo, ele veio responsável pelo juízo e pela justiça. Por isso que no capítulo 6, no capítulo 16 de João, Jesus fala, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, quem é responsável para poder sondar as coisas de Deus e representar Cristo na terra é o próprio Espírito Santo. Ou seja, você é santo, você que é pardo, você que é amarelo, você que é branco, você que é negro. Deus não faz exceção de pessoa, porque a santificação vem pela palavra. O sangue foi aspargido pelas 4 listas do altar diante da cruz do Calvário. Qual que é o formato da cruz? Não é um X, é tipo uma lista, né? Vamos dizer assim. Se você imaginar que o altar é terra, você vai ver que a sombra da cruz vai refletir na terra justamente essa encruzilhada, posso dizer assim, onde ali também você vai ver diante do tabernáculo que tinha as 4 pontas do altar e tinha as 4 listras ali. Então, quer dizer, povos, tribos e línguas, não é isso? Por isso que em Ezequiel 19, se eu não me engano também, a Bíblia vai estar falando justamente de quando o próprio Ezequiel fala que, Deus falando, né, que a cruz do meu filho, não é que despreza todo madeiro, porque o único sacrifício de cruz que verdadeiramente vai trazer salvação para a humanidade é o de Jesus Cristo. Não é? E a gente vê que a finalidade dessa salvação é fazer com que povos, tribos e línguas se encontrem sob o mesmo estado de espírito e adorador diante de Deus. É o cumprimento de capítulo 14 de Apocalipse. E os demais ali, por quê? Porque Deus não te deu um vinho misturado, não é isso? E o cumprimento da palavra é justamente fazer com que o reino venha ser alinhado sobre a sua vida. Para quê? Para que haja uma formação de um estado de espírito condizente com a realidade que Deus permitiu. Paz missionária, Deca, né? Então, amém, Deus abençoe. Então, o que acontece? Para que esse estado de espírito venha ser o mesmo, sobre as 4 pontas do altar, sobre os sacerdócios, que representa também as portas ali da Nova Jerusalém, que vem de cima, vamos dizer assim, né? Sobre povos, tribos e línguas. Então, não há diferença. Agora, quando você se distancia do primeiro amor, aí você já vai ter problema para poder se definir diante desses cartiçais, eu posso dizer assim, né? Diante da luz do Evangelho, porque a Bíblia fala que o fogo não se apagará, não é? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Muitas das vezes as pessoas, Rebeca, amém, Rebeca? Deus abençoe, seja bem-vinda. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, muitas das vezes as pessoas ficam pensando, Deus, ele age somente quando há uma determinada relação do homem com determinada cultura. Isso não tem nada a ver. Sim, o fato de Deus ter escolhido Israel não tira a propriedade dele ser salvador também do povo do Egito, do povo da Babilônia, não é? Ou do povo da Síria. Porque hoje a Síria pode dizer que é representada pela China. Não é? O Egito está no lugar que ele está, Israel também. E a Babilônia é a única que ficou assim em aberto, né? Poderia ter sido praticamente assim um reino diferente, porque Nabucodonosor é considerado o rei dos reis. A gente vai ler lá no capítulo de Daniel, né, no livro de Daniel, ele é considerado o rei dos reis. Então entende-se que é uma forma mais abrangente, né, o que cumpre, que torna mais assim mais preciso definir como a maioria Han, segundo o ditado, segundo o conceito chinês, né? Se olhar lá no capítulo 17
17 de Ezequiel, né? Quando ele fala que aquele rebento que a águia tirou e plantou no lugar que não era para ter sido plantado, Deus tomaria também o rebento e faria com que todas as aves de todas as asas e cores habitassem debaixo desse rebento, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Amém? Então a gente começa a ver que a relação do capítulo, do versículo que foi lido anteriormente, né? No capítulo 12, versículo 32, ela é verídica. Por quê? Porque o próprio Jesus fala: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos. Então não há diferença. Não há diferença entre judeu, nem grego, nem israelita, nem... Não há. Quer dizer, o forcejé é de cada um. Porque a palavra de Deus, ela vem nos ferir, sim, mas ela nos vem também desenvolver em nós o caráter de Cristo, nos enxertar na videira verdadeira para que, mediante o alimentar daquela seiva, pela palavra, venhamos ser também, né, uma verdadeira oliveira. Né? Porque se até o jambuzeiro ele haveria de ser a erva daninha, a erva brava, foi enxertada, então a gente tem que ter temor. Por quê? Porque Deus não fez pessoas melhores do que a outra. Simplesmente a humanidade, ela é como espadas mesmo. Elas, assim, por questão de intolerância, às vezes, situações que levam a pessoa a intolerância política ou religiosa, ou de cor ou de raça, a humanidade vai se lapidando, até chegar num consenso em que o homem ele vai cansar de matar, ele vai cansar de destruir vidas e vai começar a querer saber sobre a cultura do outro, saber sobre como se expressar, como ouvir, o que significa, né, o idioma do outro, para poder se compreender melhor. Porque se, sem Deus, o homem, falando a mesma língua, ele pecou, não guardou as coisas de Deus, ainda queria construir uma torre para chegar até o céu, e essa torre, por fim, poderia matar toda aquela geração, Deus mandou os anjos para poder não só interromper a construção daquela torre, mas também diversificar aquela linguagem para que houvesse também a dispersão daquele povo que não tinha o conhecimento de que ele não poderia tocar o céu mediante a construção de um edifício que venha ter a sua base na terra e, consequentemente, projetado ao céu. Então, quer dizer, a gente vê que o cuidado de Deus é de um governo sobre a nação, sobre a humanidade. E todas as pessoas que geralmente Deus chama para governo, ele consegue ver as coisas além da sua natureza humana, além da sociedade que está aí presente. E muitas das vezes ele não é interpretado dessa forma, porque ele tem a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo chega a dizer: aquele que tem a mente de Cristo, ele interpreta bem as coisas, mas ele não é interpretado pelos demais. Então, para poder a pessoa interpretar aquele que tem a mente de Cristo, você tem que ter a mente de Cristo também. E para ele ter a mente de Cristo, você tem que estar o quê? Na palavra. Tem que estar preparado para ver um dos dias do Filho do Homem, o qual não será visto com aparência exterior. Nem poderá ser dito: eis aqui, ele ali. O próprio Jesus fala: não vai, não se gai, porque será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Ou seja, o Oriente é nosso coração, o Ocidente a nossa mente. Ou seja, quando orientamos nosso coração, alimentamos da palavra, nós estamos vivendo o quê? De espírito e vida, e não de rapina. Quem está vivendo de rapina vai ver isso? Não vai, porque está preocupado com a morte. Então, quer dizer, nós vamos ver um dos dias do Filho do Homem, por quê? Porque nós testificamos com a verdade, porque o Espírito Santo está em nós, então nós testificaremos. Por quê? Porque o próprio Jesus fala: o Espírito Santo testificará de mim, vós também testificarei. Então, nós entendemos que o que está no nosso próximo é o mesmo que está em nós, não é? Porque maior que está em nós é o que está no mundo. E as pessoas geralmente não entendem isso de forma a consubstancial a justiça de Deus na vida dela e na sua geração. Por quê? Porque todos nós carecemos de resultados positivos na razão de conquistar trabalhos, relacionamentos, né? Uma vida que de alguma forma venha a ser uma vida promissora, e às vezes assim somos prejudicados justamente por causa do pecado que está no mundo e também da forma que as pessoas geralmente ver Deus em sua relação no dia a dia. Ver Deus simplesmente como provedor, mas ele não entende que quando ele trabalha pelo reino do céu, quando ele trabalha pelo alimento que não perece, ele passa a gerar esses próprios frutos. Porque o próprio Jesus, ele não falou com aquela multidão, né, trabalhar pela comida trabalhar não pela comida que perece, mas pelo alimento eterno, né, qual o Filho do Homem nos dará. Ele não falou isso à toa, porque a multidão, quando viu ele, atravessou o rio porque queria o quê? Comer. E Jesus queria que ele trabalhasse o quê? Pela palavra. Trabalhasse pela sua conduta espiritual diante de Deus, pelo um estado de espírito em que ia fazer cumprir na vida dele o que ele falou: se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, pedirei tudo e será feito. Capítulo 15, versículo 7 de João. Então, assim, quando o homem se distancia da palavra, ele não está preparado para receber o maná. E se ele receber a codorniz, vamos dizer assim, logo depois,
corre o risco dele, por não reverenciar a Deus, Deus ter que consumir ele. Por falta de reverência, falta de gratidão, falta de respeito, não só à liderança, mas também a Deus, por quem a liderança geralmente está intermediando, está anunciando a palavra, está trazendo provisão para você. Porque a palavra é alimento. E a forma de comer é pelos ouvidos, tá? Não é isso? Porque, né, e geralmente a forma de digerir ela é pela mente. A mente é que digere a palavra, que faz você degustá-la. Não é? Porque na hora que ela sai para a sua boca, ela já sai sintetizada para poder fazer o quê? Obras maiores. As obras que Cristo faz e as obras maiores que estas. Né? Capítulo 14, versículo 12 de João. Aquele que crê em mim faz as obras que eu faço, farão maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então, quando você tem a mente de Cristo e santificada, então as suas palavras que você fala é espírito e vida, porque aquele que está em Cristo tem parte com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos que a criação do homem, ela teve um papel fundamental desde lá do Jardim do Éden, porque em relação à disparidade dos povos e essa convergência da salvação em Cristo, por dois fatores. Em Daniel 7, a gente vai ver lá quando ele fala dos 4 animais, quando o vento, né, um vento tempestuoso, né, vamos dizer assim, estava sobre o mar e surgiu esses 4 animais. A gente vê que retrata justamente essa relação, que quando Deus coloca o homem para poder nomear, ele começa a santificar esses animais e também as aves lá no Jardim do Éden, antes mesmo de ser criado o homem, até que esse homem venha ser a semelhança de um leão, se colocar de pé e foi dado no coração de homem. Então, quer dizer, era Deus trabalhando já dentro da tribo de Judá, considerando que Saul, antes de ser rei, ele já foi falado, foi retratado pelo profeta Daniel, não é isso? Daniel não, pelo profeta Samuel, que ele não seria um rei legal para o povo, que ele escravizaria aquele povo, mas o povo queria ele como rei a si mesmo, e Deus ia permitir só para eles poderem entender que ele não estava preparado para ter um rei. Esse rei vem ser consubstanciado, vem ser estabelecido em Davi. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E para ser homem segundo o coração de Deus, você tem que primeiramente ser o quê? Ser homem, não é? E se o homem no princípio era alma vivente, Cristo é espírito vivificante. Então, Davi foi o homem mais perfeito que foi achado na época dele para poder governar Israel. Tanto que dele surgiu vários guerreiros em nome da sua relação com Deus, em nome da sua relação com o Pai e, consequentemente, com a sua nação. Não é isso? E dali dos demais ali já surgem os demais reinos que veio ser configurados sobre aqueles mesmos povos ali, os medos, os persas. Não é isso? E isso é a cronologia bíblica. Muitas vezes a gente quer pegar a escatologia, teologia, coisas que vêm de base, que acaba sendo atrativo para a gente poder desenvolver algum conhecimento diante da palavra, é útil sim. Mas quando vimos a verdade da palavra e a Bíblia se expressar como quem tem vida em si mesma, a gente começa a ver que tem muitas pessoas desviadas dessa realidade. E muitas das vezes está desprezando o seu próximo, o seu semelhante, diante de algo que nem o próprio Deus, né, se privou, né, do amor à humanidade. Quando ele diz, a palavra fala, né, Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o elo de comunicação com o reino é Cristo, e a salvação é para todos, seja ele egípcio, seja ele babilônio, seja ele assírio, ou seja, nos dias de hoje, o Egito natural, né, atual, praticamente seria quase que o mesmo, certo? Algumas mudanças, né, contemporâneas, os chineses, Israel e os babilônios, que hoje não se sabe bem quais países da Síria que seria ele, né, da Ásia Menor que seria ele, mas é aquela turma ali, né, de alguma forma, seja os cursos, seja aquele povo ali. Então, de alguma forma, a gente entende que essas ramificações de povos que foram dispersos, que foram originadas lá da disparidade das línguas, é os que vêm gerar também povos, tribos e línguas hoje sobre as nações. E também os dialetos também que vêm ser configurados também dessas linguagens. Não é isso? E eu creio que se a população, se as igrejas procurar estudar não só essas linguagens, mas também entender também essas culturas, ele vai ver o seguinte, que quando o apóstolo João fala que o escritor que escreve o livro de João, né? Embora eu atribua a João Batista, porque ele fala justamente de João, né? Ele fala que Cristo estava no mundo e o mundo não conheceu. Tudo que foi feito por intermédio dele. Sem ele nada que se existe, né, se fez. Então a gente começa a entender que essa relação de crescimento do homem com Deus, ela vai muito além das fronteiras de Israel, né?
Prova disso que se fosse adstrito à cultura propriamente judaica, o próprio Cristo não seria crucificado e seria sido bem recebido pelo povo, consequentemente governado sobre o povo. E o governo que eles esperavam era um governo assim, ligado ao meio físico. E o nosso governo que Deus estabeleceu em nós é o governo espiritual. E esse governo espiritual nós temos embates que de alguma forma tende a ferir a nossa estabilidade moral, espiritual e social, né? Justamente por outros fatores que ligam a prostituição ou o pecado no mundo espiritual, mediante o bode mensageiro ou bode expiatório, que de alguma forma é o mal presente. Não é isso? Aquele que de alguma forma está sob um ciclo de dependência com o lado mal da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus quando ele fez o véu se rasgar, ele separou isso. Aquele que é de Cristo, o Pai. Aquele eles estão no mundo, mas não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Guarde-os, né? Eu não peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Então a gente começa a entender essa relação ali. Por quê? Porque o que é de Cristo já está investido de Cristo, não pode negar a Cristo. Amém? Então essa relação que nós temos hoje, de buscar a presença de Deus e levar a presença de Deus, é porque nós temos algo mais promissor da parte de Deus para nós, o qual hoje faz o juízo das nossas vidas e nos protege diante daquilo que o homem em si, que entrega o pecado, as lascivas do pecado, acaba sendo vítima das suas próprias relações, porque não tem esse homem que mediante a lei não vai ter que ferir a lei para poder agir com juízo. E se ele tem que agir com juízo, ele vai ferir a dignidade de alguém, ele vai fazer uma imagem negativa para alguém, seja de uma família, alguém assim, alguém que de alguma forma o histórico de vida de determinado indivíduo não faz com que a família ou a sociedade veja ele da forma que, por exemplo, a autoridade que cerceou a vida dele viu, ou prendeu, ou, entendeu? De alguma forma a lei não teve que arguir, e quem é vítima da lei geralmente não está sobre a graça, né? Porque pela graça sois salvos, se não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, é bem maior do que o que Satanás quer usar para poder te afrontar. Não é isso? Seja mediante a controvérsia ou agravo. Porque isso aqui que se foge da fé e do alinhamento da fé com a lei já não vai gerar juízo. Porque o juízo ele se estabelece pela justiça de um lado só da balança. Porque o outro lado é só, ainda que ele tenha a mesma essência, o mesmo peso, ele só vai representar a outra parte. Ou seja, se é Deus em relação ao homem ou o homem em relação ao seu semelhante. E se não é em relação ao seu semelhante, é em relação ao opositor. Que de alguma forma o peso dele tem que ser bem menor do que o seu, porque a sua justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum vereis o reino do céu. Então a gente vê essa realidade em nós, porque Deus trabalha a nossa razão, o nosso intelecto, para depois entender as coisas de Deus. Por isso que é necessário nascer da água do Espírito, porque as coisas que se compreendem de Deus, elas fazem com que nós testificamos em Cristo. E faz compreendido a Cristo em nós, e levar a compreensão de Cristo às demais pessoas. Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele desceu. Filho do homem. Nós somos filho do homem. Você é filho do homem. Há alguma diferença nisso? Não há. Só uma diferença por questão etimológica, financeira, social. Isso não tira do homem o caráter de Cristo. E nem tira do homem a humanidade. Indiferente quais são suas atribuições. E se fosse igual que costumo dizer, se fosse o homem poder crer em Cristo como um ser criado, desenvolvido pela religião, para se dizer o seguinte, ó, você tem quem convergir suas atenções. É a mesma coisa que estar crendo no bezerro de ouro. É a mesma coisa que estar crendo numa imagem que a pessoa leva ela e quer convergir todas as virtudes divinas da relação dele para essa imagem. Eu creio em Jesus Cristo com personalidade divina. Justamente por quê? Porque não é algo que o CPF pode promover um milagre, porque eu fui obediente, por exemplo, ao pastor da minha igreja, ou porque eu me deixei alienar pela defesa cultural ligado a Cristo mediante algo que a religião atribui também a Israel, que seria uma forma de pregar cultura e mídia imperiosa da mesma forma, ou religiosidade. E Jesus Cristo não é religiosidade, é simplesmente uma relação cultural com Deus, segundo a verdade da palavra, mas como quem tem o mesmo direito de esforcejar pelo reino e se prover dele. Não é isso? Ou seja, Jesus é a personalidade divina, assim como o homem também é uma personalidade divina, porque ele é criado à mais semelhança de Deus. Então não separa Cristo do homem, nem o homem de Cristo, porque ele é a manifestação do homem santificado segundo o coração de Deus, ou segundo as virtudes do próprio Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então a gente não pode fazer confusão dessas coisas, ainda que haja várias culturas que têm os seus representantes, né, que de alguma forma são reverenciados, em outras igual Confúcio, Gandhi, Buda e outros mais, sim, respeito a todos eles da mesma forma, só que Jesus Cristo, segundo a verdade da palavra, não é
um objeto de concorrência de Israel com essas demais culturas. Não é isso? Porque do contrário, a gente estaria simplesmente sendo manipulado extrajudicialmente por certas civilizações, né, sociedades civis que quer atribuir o seu milagre àquilo que ele manipula-se pelo CPF, pela identidade. Ou cria do homem um velão, um mocinho, para que uma autarquia financeira ou outra venha te avaliar conforme o interesse dela. Então eu não estou pregando Jesus nem Deus, estou pregando aquilo que o homem criou e quer simplesmente me explorar em meu tempo e manter uma vertente de dependência com a minha necessidade, caso, assim, considerando que seria comum ao homem forcejar, eu, né, inclusive quanto à verdade que Cristo diz, né, aquele que crê em mim fala das que eu faço, fala mais que essa, porque seria comum ao homem forcejar por algo melhor. Então, quer dizer, indiferente de estar crendo em Cristo ou não, mas a Bíblia fala, ele estava no mundo e o mundo não conheceu, tudo foi feito por intermédio dele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então tem coisa que a gente não pode aceitar, nem como cristão, e ainda que fosse ateu. Não é isso? Porque eu prego a Cristo pensando da mesma forma que o ímpio pensaria na hora que eu tivesse de convencer ele que Cristo é verdade. Então, se Cristo manifesta em mim como verdade, para eu poder provar essa verdade para ele, qualquer tipo de vertente que venha tirar de mim a identidade com Cristo, ou querer justificar por meio de dogmas ou éticas, ou religião, ou religiosidade, ou leis que vêm configurar caráteres duvidosos e me privar de ser uma pessoa livre, poder pregar o evangelho, aí de alguma forma eu estou defendendo cultura e religião, não estou defendendo a humanidade segundo a verdade de Deus em Cristo. E para mim a palavra, aí eu não teria verdade na palavra também, porque simplesmente eu estou mantendo ciclo de dependência de uma mídia imperiósa, de conflitos étnicos entre pessoas que deveriam, de alguma forma, quiseram fazer de um homem, de um ser humano, um princípio ativo de convergência, né, de concorrência com as demais nações ali por outros conflitos, né? Então, Cristo para mim é personalidade divina, não é personagem criado pelo homem, não é um ator coadjuvante, vamos dizer assim, ou principal de uma determinada cultura. Ele é filho de Deus, e eu creio nessa qualidade, ele vem em carne e sangue, e se o Espírito Santo de Deus não me fez entender isso pela palavra, o que diz respeito ao capítulo a primeira carta de João, capítulo 5, né? Aquele que confessa que o Pai vem, Jesus vem em carne e sangue, esse é o Espírito de Deus. Então, quer dizer, eu confesso porque não teria outra verdade senão aquela em que Deus já tinha feito o homem sob mais semelhança, e para se estabelecer como um homem de Deus, você precisa de ser homem e não Deus. Porque Deus sempre fez para ser homem. Deus fez para ser homem. Ainda que eterno, mas homem. Salvo, lavado e remido no sangue de Cristo. Que você seja lavado e remido no sangue de Cristo nesse dia de hoje, para que a virtude do Espírito Santo de Deus possa fazer com que você venha tomar o mesmo nome de Cristo Jesus para a sua vida, como cumprimento do capítulo 44, né? De Isaías, que diz assim: assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, os rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão, eu sou do Senhor, e por nome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu estou crendo na verdade da palavra, estou pregando a verdade da palavra, você estou. Então, por isso que no final dessa mensagem, eu te desafio, em nome de Jesus, a apresentar o seu pedido de oração. Nós vamos orar, você vai apresentar a Deus esse pedido de oração em nome de Jesus, vai ligar no céu, segundo o que Jesus fala no capítulo de Mateus 18, versículo 18 ao versículo 20, para que isso seja uma realidade na sua vida, porque eu preciso de milagre tanto quanto você. Então você não está falando com alguém que é diferente de você, não. Até porque o que eu quero passar para você aqui é que o único Pai e Senhor e Mestre na sua vida e na minha vida é Deus. O que pode nos prover da verdade, da santificação, da libertação, da cura, da santidade, da prosperidade, fazer-nos viver vida com abundância é Cristo. Não é isso? Então, assim, agora a forma de nos investir do fruto do Espírito Santo, das virtudes, dos dons, aí é Deus e mediante o forcejar de cada um. Amém? Então, qual que é o nome hoje que representa praticamente a Israel? Jesus Cristo. Porque a salvação que vem dos judeus é Jesus Cristo.
Não é isso? Ele fala, a salvação vem dos judeus. Jesus falando, quem que é a salvação que vem dos judeus? Jesus Cristo. Então essa que é a finalidade minha com você. É pregar Jesus sem qualquer tipo de sombra de dúvida. Porque eu não prego Jesus aqui porque eu estou recebendo dinheiro de nenhuma autarquia financeira, privada ou pública. Eu prego Jesus aqui porque eu creio no meu chamado em Cristo. Não estou mantendo mídia de vertente político-social, em que as pessoas definem política por meio de esquerda ou de direita, ou comunismo, capitalismo, socialismo, seja o que for. Estou pregando Jesus, certo? Até porque para mim tudo tem um vínculo, uma necessidade. Ou seja, para ver o juízo tem que ter equilíbrio de balança. Para ver crescimento, essa balança tem que pender para um lado em que alguém esteja forcejando para melhorar. E com certeza, quando ela melhorar de um lado, a outro lado vai querer acompanhar também. Então vai chegar a hora que vai se equilibrar novamente e, de alguma forma, um lado ou outro vai desenvolver novamente as suas políticas públicas, sociais ou intelectuais para poder crescer. E certamente pode ser que ela vai pender para o outro lado e o outro lado de cá também vai ter que se estabelecer. Então, intolerância política, social, religiosa, cultural, étnica, qualquer outro fator, não justifica aquilo que o homem quer atribuir a Cristo ou atribuir a sua ignorância polissocial. Porque Deus não é Deus de confusão, não faz acepção de pessoa. E aquele que está em Cristo, Jesus fala, o diabo veio senão matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E é nessa razão que eu quero pregar o Evangelho de Cristo, para que viemos ter vida e vida com abundância. E viver além das aparências, viver acima da média, realizar novas todas as coisas pelo poder verídico, verdadeiro da palavra. Amém? Então que o Senhor Deus em Cristo venha visitar você, você mulher, você homem, você jovem, você adolescente, que de alguma forma foi alcançado por essa palavra, e se não foi, vai ser, que eu creio que o ministério que Deus me deu para poder pregar essa palavra dele é um ministério crescente, que tende por finalidade fazer o reino de Deus se manifeste em nossas vidas, né? Porque Deus não faz acepção de pessoa, e eu vou provar para vocês na palavra, que o salário que Deus tem para mim, para você é o mesmo, diferente das horas que você começou a trabalhar. Ele que é Senhor da graça, Ele que é o Senhor da verdade. Capítulo 20 de Mateus. Porque o reino dos céus é semelhante, capítulo 20 de Mateus, versículo 1 em diante. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para sua vinha, e ajustado com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse, ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, entrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebeis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e pagar-lhes-ei o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido à hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidavam que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Então tem alguma coisa a ver com capitalismo, socialismo? Deus é balança justa. É o homem que é ignorante e cria vertentes para poder justificar as suas incompetências, suas fragilidades. Não é? Então, se Deus é provisão, Ele faz com que todos temos dele justiça, seja na razão daquele que precisa de menos ou daquele que precisa de mais. Deus não atrapalha seus sonhos, seus objetivos, para poder favorecer quem quer controlar a sua vida sob fatores divergentes ou estranhos, não. É isso? Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Amém? E todos nós pecamos. E a forma de reavermos em Cristo a nossa estabilidade de fé é crer na verdade da palavra, que Deus é justo para com todos. Vindo, porém, os primeiros cuidavam que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, este derradeiro trabalhou só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustaste comigo um dinheiro? Então o que vale é a sua palavra em seus acordos. E Deus tem um acordo de salvação com você em Cristo. Ele não vai revogar isso. Aquele que já está em Cristo jamais será lançado fora. O próprio Jesus falou isso também. Então eu chamo você para ter essa relação com Deus. De pessoa salva, de pessoa que tem um credencial, um crédito da parte de Deus. Indiferente qual a hora que você vai levantar suas mãos e aceitar Jesus, qual a hora que você vai fazer parte
da família de Cristo. Pode ter certeza que o salário da salvação, o galardão da salvação para você é o mesmo. Ainda que o salário do pecado seja a morte, mas a vida eterna o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa vida é vida com abundância. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas ele respondeu e disse a um deles: amigo, não te faça agravo, não ajustaste comigo um dinheiro, toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mal ao teu olho, porque sou bom. Não é isso? Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, quando você é escolhido, você não é escolhido pelo homem. Mas quando você é chamado, você é selecionado por Deus. Entenda duas coisas? Você é escolhido por Deus, certo? Você é chamado por Deus, mas a relação do seu chamado com a sua escolha, com a escolha de Deus por você, é algo que se aplica a todos. Ou seja, o reino do céu é forcejado. Você tem um chamado, todos nós temos um chamado. Mas a forma de ser escolhido vai depender o quê? De você forcejar pelo reino e pagar o preço. Né? Por aquilo que você verdadeiramente está comprometido em cumprir com a verdade da palavra de Deus. Buscar essa verdade e levar essa verdade. Porque o próprio Jesus fala aqui que se pegar a palavra de Deus e ensinar ela de forma a fazer tropeção desses pequeninos, melhor que ele de pendura uma mote tafona no pescoço e se lança dentro das águas. E aquele que ensinar as coisas de forma incoerente com a verdade da palavra, ele será chamado menor no reino dos céus. Será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, você vai ter que começar de novo. Você vai ser... Por quê? Porque a pessoa se torna neófita, né? Ela não está crescendo, simplesmente ela chega no limite e volta em outro limite. E isso não é o que o homem pode ser controlado pelo homem. Não é isso? E muitas das vezes o homem, munido de certos desejos da carne e vaidades ligadas à própria cultura, religião ou privilégio que ele julga ser devocionado à cultura ou à ética dele, ele começa a dizer que ele achar que ele tem mais prioridade, ele tem mais humanidade, mais virtude humana que o seu semelhante. E muitas das vezes quer tirar o reino de você. E a gente vai ver que há uma relação com esse desenvolvimento pessoal e espiritual do homem com Deus, inclusive no capítulo 21 de Mateus, quando Jesus fala da parábola dos lavadores, né? Dos lavradores. Ou seja, quando a pessoa não dá os frutos do reino de Deus em seu tempo, que é o que representa também o que foi lido no capítulo 20, que vai estar relacionado lá desde o princípio da criação, quando Deus, não só diante ali da simbologia em que Sara recebe ali 1000 moedas de prata, Abraão, né, por causa de Sara, mas também a gente vê que aqueles 1000 côvados que está relacionado ao capítulo 47 de Ezequiel, a gente vê que está ligado justamente ao distanciamento também, né, de etimologias, etnias e civilizações culturais dentro do globo terrestre. Por quê? Porque a Bíblia fala, capítulo 25 de Levítico, toda a terra é minha, diz o Senhor, porém darei esse resgate à terra. Ou seja, é Deus que colocou isso. Deus não assinou nenhum documento de transferência de propriedade da terra para o homem, não. Muito pelo contrário, ele já colocou o homem de forma estratégica, né, dentro do seu ecossistema, do seu genoma, para poder dizer o seguinte: quem se colocou o seu lá foi Deus, diferente do seu idioma. Prova disso que se o homem tivesse tão investido de verdade para poder confrontar Deus, Deus não teria que mudar o idioma dele quando ele mesmo falava, quando o próprio homem falava a mesma língua que Deus e a língua do seu semelhante quando ele estava dentro do jardim do Éden. Então, quer dizer, se a gente nos envolve em relacionamento, a gente vê que até a ignorância do homem, aquilo que fez o homem bárbaro, era para proteger ele. Não é isso? Não é verdade? Para quê? Para que o seu semelhante tivesse assombro de Deus diante de si, diante daquilo que o diabo impulsionava ele fazer o mal com o seu semelhante, assim como aquele semelhante dele também em outros aspectos que às vezes a cultura ou a base intelectual dele não tinha desenvolvido, até ele ter essa interação que veio hoje gerar justamente as organizações mundiais, aí, muitos outros fatores, embora há muita precariedade ainda, mas a gente começa a entender que se não fosse Deus separar a língua do homem, o assombro de Deus não estaria sobre o homem a ponto do homem, do seu semelhante, ver que Deus não fez o homem para submeter ao seu próprio semelhante, senão ter como um acordo, a de forma harmoniosa e pacífica, como filho da ressurreição, como filhos de Deus, como pacificadores. Não é isso? E a Bíblia mostra justamente essa relação, porque para ele dar fruto, ele precisa disso.
capítulo 21, né, para a gente encerrar e fazer a oração, capítulo 21 de Mateus, diz assim: ouviu ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre. E arrendou uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Olha só para você ver como é que a gente vê a questão da numerologia batendo. Jesus falou: se tiver 2 ou 3 no meu nome, está eu. Ou seja, ele já é o quarto. A gente vê que ele enviou um lavrador primeiro, depois enviou mais outro, 2, 3. Agora depois enviou um maior, quer dizer, a gente vai ver Babilônia já naquela questão lá do capítulo 17. E agora a gente vai ver Cristo, que é aquele que deveria ser, que é a cidade que assim, se colocou por destruição para que íamos ser cidade de justiça, para que íamos ser o que? Monte de adoração. Pensa só para você ver que a Bíblia, ela consegue, por simbologia, mostrar para a gente as coisas que muitas vezes o homem escarnece, porque ele está querendo ver conforme os olhos dele, conforme aquilo que coloca em xeque a ação dele e destrói a relação dele com seu semelhante por questão de preferencialismo, quer dizer, ele quer ter privilégios, tirar de você o reino para poder dizer o seguinte: as virtudes do reino competem a mim, não compete a você. Quer dizer, você não tem virtude se eu não falar que você tem um mediante certificado concedido por uma empresa privada, uma faculdade privada, algo que nenhum Estado geralmente garante como igualdade de direito, mas usa muitas vezes as organizações para poder privar você ou organizar pessoas para poder te destruir ou destruir a própria humanidade. E a gente vê que tem coerência com isso aí. Ó. Você vai ver as 4 faces dos querubins, vai ver que um quinto querubim foi colocado para perdição, não é isso? Que foi o próprio Satanás. E dentre os demais, ali está ligado ao genoma, a proteção do próprio globo terrestre e suas etimologias, né? Em seus ecossistemas próprios. E a gente vê que tem uma realidade com a verdade do Evangelho de Cristo. E as pessoas não creem dessa forma, não é? Porque ela acha que ser santo é só você ler a palavra. A palavra tem que santificar você, mas de verdade. E ser uma só carne é ser santo. E estar sob um estado de espírito, sob um propósito, também é ser santo. E ser separado é ser santo ao mesmo tempo. Ou seja, você tem as suas razões individuais e tem as suas reações no coletivo da razão. Mas sempre de forma coordenada e independente, como quem tem livre-arbítrio e autonomia própria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala aqui: e por fim e por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte a estes maus, e arrendará a vinha a outros lavradores que dê o seu tempo, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas coisas, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o temiam por profeta, porquanto tinham por profeta. Amém? Então Deus te chama você para ser por profeta, chama você para ser verdade. Então detalhe, aquele que vai virar pó, ele vira alimento de serpente. Não é isso? Então não seja alimento de serpente. Seja espírito e vida emanente sobre a vida do seu próximo, sobre a justiça que Deus tem a revelar na sua geração. Então você que está preparado, quero pedir você neste momento que você vai mentalizar o seu pedido de oração em estado de espírito, apresenta esse pedido de oração diante de Deus para a gente terminar esse trabalho e vamos selar esse pedido aí para que Deus venha manifestar o poder de Cristo em sua vida, porque eu também tenho o meu pedido, não vou falar, que não vou colocar aqui, ainda que alguns queiram entrar na live e colocar, mas não carece, você pode aí, né, você que está ouvindo, né, apresentar esse pedido diante de Deus, fazer prova do amor de Deus para com você, porque é para a glória de Jesus Cristo e para a verdadeira edificação da sua fé. Diferente que pensa o homem por conflito político, social, concepção, né, distorcida da palavra, ou debates, eu mesmo debato a palavra, justamente por quê? Porque se a verdade não estiver em mim, não fazer eu
resistente e firme sobre ela, não tem como eu falar de você, de Jesus para você, de modo que o próprio Jesus venha tomar frente deste trabalho e fazer notório o poder dele na sua vida, seja na razão de trazer cura para os seus filhos, para um parente, para você, libertação, abrir porta de emprego, quebrar cadeias, muralhas, expulsar demônios, trazer salvação e libertação e vida com abundância. Amém? Então, todo segmento, todas as áreas da sua vida, né, seja afetiva, amorosa, eu quero crer que Deus estará te ouvindo nesse sentido, que Deus sabe o seu pedido, ainda que você não sabe como pedir, mas o Espírito Santo sabe pedir de forma conveniente, mas apresenta o seu pedido, porque Deus quer te ouvir e quer que você ligue com Ele neste momento, segundo o que Jesus falou para a gente no capítulo 18 não, 18 de Mateus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. E tudo que pedires, né, tudo que ligado na terra será ligado no céu. E nós, onde tem 2 ou 3, já tem Cristo. Nós estamos em nome de Jesus Cristo. Mas não liga nenhum desejo negativo, não, certo? Aquele desejo, por exemplo, o seu vizinho, por exemplo, que pisou no seu pé, você vai pedir que o pé desse, né, que Deus faz um mal para ele. Não faça isso, não, tá? Pede a libertação, pede a cura. Seja agente pacificador, seja tu uma bênção, né? Seja um herdeiro da fé, né, de Abraão, porque a Bíblia fala que Deus falou com Abraão, ser tu uma bênção onde em minha presença e ser perfeito. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, aquele que te abençoar será abençoado. Se você é herdeiro da fé em Abraão, você é herdeiro, né, da justiça de Deus. Então você tem que ser pacificador. Então não deseja o mal para o seu adversário, para o seu oponente, não. Pede a libertação, a cura dele. E pode ter certeza que o Deus de paz ele vai estar fazendo juízo conforme a fé dele, porque o salário dele é o mesmo. Se ele estiver no caminho da justiça e estiver sob a cobertura de um contrato espiritual com Deus, em que não é o tempo de casa dele, dentro do ministério dele, dentro da igreja dele, ou na sociedade, ou qualquer meio político, é fazer com que ele seja melhor que você, não. Porque aquele que paga o salário para ele, que chegou na primeira hora, é o mesmo que paga o meu salário para você na última hora. Não faz acepção de pessoa, e o poder de ser bom, de ser verdadeiramente Deus e misericordioso é ele, Jeová, Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro diante da presença do Senhor, em razão de que o ministério ao qual o Senhor tem me dado venha se revelar em Cristo segundo a verdade e os propósitos que o Senhor tem para essa alma, que creu, que está me ouvindo até agora, e que de alguma forma está apresentando ao Senhor o pedido de oração dela, seja em quaisquer área, seja sentimental, amorosa, financeira, social, seja de qualquer área que ele precise ser liberto, ser aliançado ao Senhor, ser enxertado ao Senhor. Eu venho pedir ao Senhor neste momento, Deus, que o Senhor venha remover todo ponto de aderência que Satanás tenha corado o mal e canalizado o mal contra essas vidas e criado barreiras para poder impedir o crescimento dela. E venha estabelecer novos pontos de aderência com a justiça do poder que há no sangue de Jesus Cristo e na luz do teu Evangelho, em razão de fazer com que ela venha nutrir de espírito e vida, mediante as virtudes do teu Espírito Santo, da santidade que vem do Senhor. Que o Senhor venha aliançá-la ao teu reino, aleluia, em nome de Jesus, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a salvação, trazendo a imunidade espiritual a qual o Senhor nos deu no DNA de Cristo, segundo as virtudes do teu Evangelho, para que ela venha prevalecer contra todo o mal, contra todo aquele que vem, ó Pai, fazer balança enganosa com o juízo da justiça em razão de prejudicá-la, porque sabemos que todos nós pecamos e precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Que o Senhor venha revelar a tua misericórdia na vida dela, na nossa vida, e venha cumprir com os propósitos da oração do Senhor, na vida dela, segundo o pedido dela feito nessa oração. Que o Senhor conhece a mente dela e sabe todas as necessidades dela. Em nome de Jesus. Visita, ó Pai, essa alma, visita essa família. Visita, ó Pai, trazendo a cura contra quaisquer tipo de enfermidade e moléstia. Não vou numerar nenhuma, porque eu sou Deus do impossível. E eu não preciso de definir gravidade e enfermidade para a cura do Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus do impossível. E sei que o Senhor vai agir sobre o impossível na vida de cada um deles, indiferente para a limitação que esteja pairando sobre essa alma. Em nome de Jesus. Visita, Pai, visita e opera o teu querer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a você que participou dessa live, que me deu aí a sua atenção, cedeu os seus ouvidos para que viéssemos fazer esse trabalho nesta manhã. Convido você a participar, né, em outras oportunidades, estarei postando aí o dia, né, ou então, assim, certamente no horário da manhã, eu estava fazendo a live no horário de 6 horas, mas eu achei um pouquinho muito cedo. Então eu estou pensando em começar um pouquinho mais tarde, mas eu vou estar postando aí no meu perfil. Você que participou agora, sempre dá uma olhada, né? Para você saber quando que vai ter a live, o horário, certo? Se vai ser à noite, se vai ser de manhã. E você está convidado, você é sempre meu convidado, em razão de estarmos partilhando o conhecimento da palavra. Seria bom que você também não só entrasse na live, não só ouvisse, mas entrasse também
né, na live, fizesse a sua pergunta, ou viesse também interagir no propósito, né, de estarmos desenvolvendo um relacionamento em Cristo e como irmãos também, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Te agradeço muito, que Deus abençoe a todos, que a graça e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia.